Bom, vamos nos conectar novamente com o plano maior, com a espiritualidade. Convido a todos a respirar profundamente, sentindo a vibração amorosa desse grupo azul, sentindo a presença dos nossos amigos desencarnados, compartilhando a presença dos amigos encarnados por mais um encontro, por mais uma palestra de muito aprendizado, pedindo o amparo, a proteção dos nossos mentores, do mentor dessa casa, Dona Yolanda, que com certeza está conosco, da nossa amiga Meimei, nossa irmã, que nos ampara, que está sempre conosco, e assim sentindo essa presença amorosa de todos, mentalizando a figura de Jesus, nosso mestre, que está sempre conosco nessa jornada de aprendizado, essa jornada da caridade, e fazendo a prece que ele nos ensinou, para abrir, para proteger a todos, para abençoar esse encontro. E assim dizemos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai, Senhor, nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Muito bom te ouvir, Rogério, com essa voz, fazendo prece com voz embargada. E acompanhei a evangelização das crianças, o Raul, um carisma tão grande no cantar e fazer esse trabalho maravilhoso que ele faz em Pina com as crianças. E a gente vê quando a gente vai falar de relacionamento humano, e especialmente hoje a relação com as mães, nós também sentimos a presença das nossas mães que estão desencarnadas conosco. Porque a relação com os nossos filhos vem uma gama de trabalho mental que nós tivemos com as nossas mães, que nós muitas vezes estamos reproduzindo com os nossos filhos. Então, a maternidade é algo grandioso. E para a gente ter uma noção do que seja o amor de mãe, os espíritos nos trazem que é o amor que mais se aproxima do amor do Cristo por nós. Dessa relação que desde a fase uterina já começa uma relação maravilhosa, como vai trazer Emmanuel no livro Pensamento e Vida, quando ele vai dizer que na câmara uterina, o reflexo dominante de nossa individualidade impressiona a chapa mental, com o adjunto dos princípios germinativos que nos forjam os alicerces do novo instrumento físico, selando-nos a destinação para as tarefas que somos chamados a executar no mundo em certa cota de tempo. E essas impressões já ficam registradas na nossa memória, porque se nós pensarmos quando a gente está um pouquinho triste, nós registramos uma posição que nos traz muito conforto físico e mental. Normalmente, nesses dias, a gente quer entrar num quarto escuro, pegar um cobertor, cobrir a cabeça e colocar os joelhos em frente ao peito. A posição fetal. A posição do cuidado, a posição da proteção, para que a gente possa, naquele instante, sentir por aquela imagem registrada o conforto e a proteção. E a gente vai compreendendo que as relações humanas, principalmente na atualidade, são relações que muitas vezes mantidas de uma superficialidade de um mundo moderno, que a gente precisa repensar e como é importante o trabalho de evangelização e a reunião em paz refletindo sobre esse processo dessas relações humanas tão difíceis, tão complexas, sabendo que o espírito que nós recebemos
vem com uma experiência, uma bagagem gigantesca. No próprio livro Pensamento e Vida, Emmanuel vai dizer que o nosso berço no mundo é o reflexo de nossas necessidades, cabendo a cada um de nós, quando na encarnação, honrá-lo com trabalho digno de restauração, melhoria, o engrandecimento na certeza de que fomos trazidos ou atraídos, segundo os problemas de regeneração ou de mordomia, do que carecemos na recomposição do nosso destino perante o futuro. Então, o papel fundamental dessas primeiras relações, principalmente na fase da infância, como Kardec vai colocar que a reencarnação se fecha aos 8 anos de idade, e de 0 a 8 anos, onde esses espíritos sofrem uma influência gigantesca de aprendizado. O próprio Freud vai dizer que as primeiras fases da infância são responsáveis pelo desenvolvimento de muitas características duradouras da personalidade. A importância, desde o momento da gestação, dessa relação de proximidade, para que a gente possa compreender no preparo com os nossos filhos, principalmente da presença da mãe, que representa uma proteção, não que os pais não tenham a sua cota de responsabilidade, mas as mães trabalham nessa enxertia mental entre ela e esse espírito reencarnante. Mas vamos falar de relacionamento também trabalhando no campo da família, dessa importância que é a família no preparo das primeiras relações humanas. Joana de Ângeles, no livro Despertar do Espírito, ela vai dizer dessa importância, quando ela coloca que reconhece-se o desenvolvimento e a maturidade de uma pessoa quando o seu relacionamento no lar for positivo, mesmo vivendo em clima de hostilidade ou de indiferença, mas que o prepara para outros cometimentos nas relações futuras. Então, é na família que a gente aprende as primeiras relações humanas. Aprender a ouvir não, aprender o momento da necessidade de uma fraqueza, principalmente quando nós pais queremos mostrar forte o tempo todo e muitas vezes nós não demonstramos para os nossos filhos que algumas vezes nós falhamos, fazem parte do processo. Muitas vezes eu falo isso com a minha filha e quando eu estou triste eu preciso também no colo dela. Eu sempre falo, tem apenas 12 anos, mas falo, olha lá, eu preciso agora que você faça um carinho, papai. E muitas vezes não precisa falar nada, porque a gente fala com os olhos. De uma relação que nós podemos trabalhar, algo que muitas vezes fica muito superficial na construção de uma maturidade, de uma estrutura emocional que os prepara para o futuro. Aquilo que Saint-Exupéry vai falar de relação de proximidade no livro Pequeno Príncipe, que é muito interessante, onde ele vai falar de a importância de criar laços. Ou seja, não são relações superficiais, mas são relações onde eu preciso conhecer, principalmente quem convive comigo. Olha que coisa estranha, mas como conhecer quem convive comigo? Porque muitas vezes a gente faz somente o trivial. E a gente, como é um mundo corrido, a gente acaba perdendo a chance de entrar numa profundidade de um medo, de uma tristeza e até mesmo de construir junto uma felicidade. É interessante que Saint-Exupéry, ele vai trazer na obra O Pequeno Príncipe um diálogo entre ele e a raposa. E quando ele chega diante da raposa e pergunta se poderia ser o meu amigo ou a minha amiga, a raposa diz, olha, eu não posso ser seu amigo, porque você não me cativou. Então ele pergunta, mas o que é cativar? Cativar é criar laços. Como assim criar laços? Olha, para você eu sou uma raposa como tantas outras. Mas se você souber quem eu sou, quais são os meus medos, que time de futebol eu torço,
mesmo que seja corintiano, tem solução. Saber que música eu gosto, saber que à noite eu tenho muitas vezes medo de dormir sozinho. Aí nós criamos laços. Aí você pode ser minha amiga, meu amigo. Você, para mim, pode ser um menino como tantos outros. Mas se eu souber quem é você, seus medos, seus desafios, suas alegrias e suas tristezas, aí você me cativa. A gente cria laços. Podemos ser amigos. É essa estrutura, esses laços dentro da família, que dá uma estrutura emocional para que a gente possa fazer os enfrentamentos e os desafios, a trabalhar os nossos vazios existenciais num mundo extremamente competitivo. E é exatamente esse mundo competitivo, se nós não colocarmos valores para os nossos filhos, eles vão atrás de felicidades que talvez sejam importantes, mas não é o essencial, das coisas palpáveis, que muitas vezes não nos levam a lugar nenhum. Até mesmo o nosso sistema educacional, ele é um sistema que apresenta uma competitividade extrema, como trazia Maria Montessori, educadora italiana, que ela traz uma reflexão extremamente interessante, que ela vai dizer que as pessoas educam para a competição, e esse é o princípio de qualquer guerra. Quando educamos para cooperarmos e sermos solidários uns com os outros, nós, nesse dia, estaremos a educar para a paz. Já começamos na escola, quem é o melhor aluno? Quem se destaca mais? E muitas vezes não é o caso aí de São Paulo nem de Pinda. O meu filho é o melhor, ele precisa ser sempre o melhor. Então a gente precisa, de uma certa forma, prepará-los, mas cuidado com competição exagerada. Quero trazer uma reflexão quando uma mãe me procura. Seu filho, aproximadamente 24 anos, quando me procurou, entrava num processo quase de um início de depressão, de uma solidão e de um isolamento, que ela não compreendia o porquê. Havia uma preocupação pelo isolamento excessivo, mas ela trazia que ele não era assim. Ele começou assim quando ele não teve a capacidade de superar um desafio no primeiro emprego. E aí nós fomos conversando como foi a sua vida na escola. Ele dizia que sempre foi o melhor aluno. A escola postava suas fotos em outdoor espalhado pela cidade. Esse é o melhor. Ele foi criando uma imagem que ele era invencível. Até o primeiro desafio não dá conta. E é esse que é o grande problema. A gente achar que nós podemos proteger em excesso e a gente não dá a possibilidade de viver a experiência do contrário, da decepção, do medo, do enfrentamento. Então a gente começa a trabalhar nessas primeiras fases de infância exatamente esses sentimentos, porque nós vivemos experiências assim. E vivemos um momento em que vivemos ainda uma crise mundial pela Covid-19, mas nessa crise mundial trazemos também as crises individuais. E os nossos filhos muitas vezes isolados, com dificuldade imensa, até mesmo de falar com os amigos, as relações na escola, e muitas vezes isolamos dentro de casa. E nós temos aumentado muito o número de suicídio entre essa fase de 12 a 29 anos, como traz o CVV. Então, da importância de nós começarmos a observar nele esse nível de comportamento, excesso de silêncio ou excesso de violência.
o que que ocorre? Para que a gente abra e comece a criar esses laços que nos dá a possibilidade de conhecer um pouquinho com quem nós convivemos. Esse espírito que traz uma bagagem maravilhosa para que possa eclodir os seus potenciais, para que nós possamos dar a ele a possibilidade de construir a sua própria felicidade, porque nós não podemos comprar a felicidade para eles. Como trazia Steve Jobs, já no final da sua vida, quando ele relata numa carta sobre a proposta de felicidade, ele fala um pouquinho da relação com os filhos, quando ele diz: olha, não eduque seus filhos para serem ricos, eduque seus filhos para serem felizes. Assim, eles saberão o valor das coisas e não o preço das mesmas. Saber valores. E é assim que nós vamos trabalhando essas nossas necessidades. As nossas mães, que olham por nós o tempo todo, e aquela preocupação, muitas vezes, excessivas. Me lembrei até de um pequeno poema que talvez retrata essa relação da mãe, que vocês vão lembrar. Como é a mãe? É um poema, chama Poema da Maçaneta. Ela vai dizer assim, que não há mais bela música que o ruído da maçaneta da porta, quando meu filho volta para casa, volta da rua, volta da madrugada de estranhas vozes, e o ruído da maçaneta da porta, e o tilintar inconfundível do molho de chaves, são suave acalanto, com uma suave cantiga de niná. Somente assim eu posso então dormir e descansar. Isso é amor de mãe. Nossa mãe conosco e nossa mãe com os filhos. Mas se eu os preparo, as minhas noites de sono são tranquilas, porque eles vão saber conduzir a sua vida às escolhas daquilo que os dá a possibilidade para construir felicidade. Kardec vai trazer que, como grande educador, um grande pedagogo, como o discípulo de Pestalozzi, que Pestalozzi, já como um pedagogo humanista, ele trazia uma ideia de uma preparação de um homem integral. Ou seja, a criança é um espírito integral, uma formação do intelecto e de uma formação da moral, trazendo a eles também a capacidade de viver experiências difíceis. Não os abandonar, mas sabendo que nós estamos aqui, o momento que eles precisarem, mas que é preciso também fazer com que eles caminhem com as próprias pernas. Talvez seja difícil isso para a mãe. O excesso de proteção vem de uma maternidade. Aquele espírito que continua naquela posição fetal, porque a experiência do nascimento muitas vezes é uma experiência traumática. O espírito que já vem com medo de tantas coisas, ele vem muitas vezes com uma experiência com medo, porque ele está ali. Vocês lembram? Não sei se vocês lembram da vida uterina, mas muitas pessoas lembram disso. Olha como é traumático o negócio de nascer. Você está ali, no lugar quentinho, recebendo comida, recebendo carinho, quietinho, sem barulho. De repente, você é expulso daquele lugar, luz que o cega, gente gritando do lado, e agora não acontece mais, ele leva um tapa na bunda já para começar a vida, né? Então a gente precisa vivenciar uma experiência de criar esses laços. Porque nós, de uma certa forma, conduzimos a nossa vida com uma programação futura, até de uma vida feliz, e nem sempre a vida nos mostra isso. Saint-Exupéry traz uma reflexão muito interessante. Ao longo da nossa programação, ele vai fazer uma pergunta que eu deixo para vocês. Como foi a sua relação com seus pais, com suas mães? E como foi seus sonhos em cada fase da vida? Como eu vivi cada experiência?
Porque muitas vezes nós, na vida adulta, estamos trazendo ainda traumas que vivenciamos na fase da infância, de relacionamentos mal conduzidos, que não fechou um ciclo, que não fechou um luto. E muitas vezes a dor que eu sinto hoje foi uma relação difícil com o pai, ou até mesmo com a mãe. Onde o processo do perdão, do auto-perdão, são necessários para conduzir também a minha relação com os filhos. Saint-Exupéry vai trazer uma frase: o que a criança que fui diria do adulto que me tornei? O que a criança que fui diria do adulto que me tornei? Como foi essa relação em cada fase? Como eu tenho trazido as relações traumáticas que vivi na infância, para que também eu possa trabalhar as minhas relações saudáveis com os meus filhos e não trabalhar a dor que eu vivi na experiência com os meus pais, também vivenciando com os meus filhos. Muitas vezes são assuntos duros que nos machucam, mas são essenciais para esse preparo, para essas relações, como traz Joana de Ângeles. Mais cedo ou mais tarde, nós vamos ser obrigados a nos encontrar conosco mesmo, quando ela traz que não há espírito algum reencarnado sem vivenciar algumas vezes a noite escura da alma. Essa noite escura da alma é um encontro consigo mesmo, porque as suas experiências atuais, a sua encarnação atual, ela foi programada com as experiências anteriores. Então, esse espírito que vem como meu filho hoje é um espírito já experiente, com situações traumáticas, com situações que são conduzidas muitas vezes que fogem ao nosso controle e muitas vezes os pais estão se culpando por isso. Mas eles vêm para que a gente comece a trabalhar exatamente uma nova experiência num grande processo educativo. Eu sei que muitas vezes a gente imagina assim, não o caso de vocês. Em Taubaté acontece muito. Ô Senhor, será que não foi programado diferente para mim não? Porque acho que eu nasci num lugar errado. O povo aqui em casa é tudo doido. Eu não sei. Ninguém me entende, ninguém me compreende. Será que nós nascemos uma programação diferente e difícil? Será que não foi eu mesmo que pedi assim? Será que é exatamente criar laços o que eu necessito? E Emmanuel muitas vezes duro conosco. A gente imagina, quem é meu filho difícil? Ou quem é minha mãe complicada? Ou meu pai que eu não suporto? Ele vai dizer, são os mesmos espíritos que no passado você contribuiu para que ele caísse. Agora ele vem sobre a sua tutela para dar a ele um novo direcionamento. Porque chega em alguns momentos da vida que as reminiscências de memória vêm fortes. Talvez eu vou falar de um assunto um pouco pesado, que parece que não existe. Mas quantas vezes eu fui procurado por mães com uma dor profunda no peito e me dizia, tenho 3 filhos, mas eu não sei por quê. Eu não consigo me relacionar com um deles. Eu me mostro sempre amorosa, mas o meu coração é duro. Ela se machuca por isso. Nós vamos entender qual o espírito que vem sobre a sua proteção para o carinho. É esse espírito duro e renitente, que só um coração de mãe pode reverter o processo duro. E tem muitas situações e que a gente não compreende o processo reencarnatório. E os espíritos, muitas vezes, na vida cotidiana, nos dão uma aula do que é o espírito materno na função de educador ou de educanda do teu filho. Uma vez eu estava vindo do trabalho, parei numa esquina e uma mãe, uma catadora de reciclagem, trazia dentro de um carrinho o teu filho uma deficiência mental.
Ali surgiu vários pensamentos na minha frente, que muitas vezes eu fui conversar com alguns pais na casa espírita, quando muitas vezes a gente é questionado, quando recebemos um filho com uma deficiência que seja física ou mental, será que é um castigo para os pais? E eu pedi, e nesse momento que eu encontrei com essa mãe, com aquele filho no colo, uma vida tão difícil, mas ela precisava trazer o menino no carrinho, mesmo pegando a reciclagem. Um espírito amigo ali me conduziu a reflexões profundas. Ele me dizia assim: nem sempre há um comprometimento. Claro que há uma programação reencarnatória, mas algumas mães, elas vêm numa função de educar, mesmo sem relação direta com esse espírito. Eu não entendi, falei, mas como assim? Ele me dizia que, algumas vezes, há espíritos tão duros e renitentes, com um processo reencarnatório difícil. E tem poucos espíritos com desejo e coragem de recebê-los. Daí, os espíritos responsáveis pelas reencarnações chamam um espírito que vem como mãe e diz a ela: será que você poderia receber esse espírito? Ele precisa ser recebido no lar com muito carinho. Quero te dizer que ele é muito duro e muito renitente. Ele não vai te agradecer por quase nada que você faz por ele. Muitas vezes ele vai ser agressivo. Muitas vezes ele vai te agredir. Você aceita recebê-lo? Essa mãe disse sim. É a mãe, com todo o seu carinho, que nos dá a possibilidade de voltar. E muitas vezes a gente vai receber filhos que vêm reclamar dos pais porque não recebem o carinho que precisam, e existem condições assim. Mas o Evangelho nos vai falar. Você só precisava vir. Coisa que você precisava. E ele e ela te deu a possibilidade de você estar aqui. Então é preciso olhar uma vertente muito ampla para compreender as dificuldades no lar, compreender os amores que nos unem, mas as tristezas que também nos separam. Porque viemos aqui num grande comprometimento de relação humana, no grande comprometimento de aprender o que é amar. E foi falado com as crianças sobre Maria, que recebe essa missão gloriosa, mas também muito difícil, que não foi fácil para ela. A perseguição, para receber esse espírito nobre de escola, para nos educar. A grande educação moral que o Cristo vem nos trazer. E o papel fundamental de Maria, que muitas vezes é pouco falada nos evangelhos. Jesus vem nos dar a primeira lição da manjedoura, que não importa como você chega, o importante é como você vai. A paisagem física de solidão, envolta por animais, vem nos mostrar que aquele espírito vem nos trazer a grande lição de um caminho diferente. Maria, em determinado ponto da sua vida, o mais difícil, que foi a crucificação. Diante do madeiro,
o teu filho ali. Ela teve um momento, digamos assim, até de incompreensão daquela condição, onde ela se questionava, meu Deus, as pessoas que ouviram meu filho, foi curada por ele, são as mesmas pessoas que pediram a crucificação. E naquele momento ela teve um insight. E começou a entrar numa conexão com a divindade e compreendeu o objetivo daquele momento duro aos seus olhos. Ela baixa a fronte e diz: compreendo, Senhor, o meu papel e o papel de meu filho. Seja feita a tua vontade e continue fazendo de mim instrumento da tua paz. Após a crucificação, ela vai morar na cidade de Éfeso, numa casinha na montanha. Começaram ali as primeiras peregrinações, quando descobriram que a mãe de Jesus morava nas redondezas, nas regiões. Então Maria recebia todos. A fila se fazia para falar com a nossa mãe, aquela que representava a todas as mães, a fila para falar das suas dores. E talvez eu os convido, pais queridos, a entrar nessa fila. E à medida que você vai chegando próximo àquela porta simples, você vai imaginando as suas dores e as suas dificuldades, talvez com teus filhos, ou da relação maravilhosa que tem com eles. E se alguma coisa te machuca e te fere, você adentra a porta e defronte aquela mulher singela, cheia de vibração e luz. Você fala das suas dores, das suas experiências difíceis. E como ela falou com todos, vai falar para você. Meu filho, minha filha, isso também vai passar. É uma experiência momentânea. Foi uma programação que vós fizeste, mas recebeste a maternidade como fonte pura de amor. E as nossas relações, nas famílias em que nós cultivamos hoje, que independentemente do mundo difícil e complexo e violento na paisagem de muitas pessoas, mas é um mundo que também nos oferece a grandiosidade de aprender, a grandiosidade de amar, a grandiosidade pela sede de paz que nós buscamos, mas esquecemos da paz que o Cristo oferece. Eu vos dou a minha paz, mas não vos dou como o mundo dá. Então precisamos oferecer aos nossos filhos essa paz. Não mostrar para eles que as coisas, as conquistas da matéria não são importantes. Elas são. Elas só não podem nos dominar. Se nós colocarmos toda a felicidade naquilo que se tem, nós esquecemos de quem nós somos. E nós vamos começar a lembrar que a felicidade é um momento, é uma construção. Como traz um conceito do professor Clóvis de Barros Filho, a felicidade é o momento que eu gostaria que não acabasse. É um momento seu. Daí você vai lembrar, estou falando com vocês pais agora, se fecharem um pouquinho seus olhos e voltarem num momento feliz da vida de vocês, talvez você vai lembrar de uma cena com a sua mãe, se ela já está desencarnada, com a tua avó. A avó matriarca da família. Responsáveis pelas nossas reuniões e os almoços de domingo.
diante do fogão de lenha, fritando aquele bolinho de chuva. São cenas simples que nos marcam. Porque nos momentos mais felizes da vida, a gente esquece que são situações simples que nos enchem de alegria. O filho deitado no nosso colo, no peito, quando está doente, só querendo o nosso carinho. E para encerrar minha fala, eu queria falar de uma experiência pessoal. Eu sou pai de uma menina e desde quando descobrimos que a minha esposa estava grávida, eu já ia preparando esse espírito. Quando eu descobri que era uma menina, o nome já foi dado, Larissa, e dizia para ela: papai ama Larissa, e a Larissa ama o papai. Já ia falando que podia vir tranquila, porque nessa encarnação poderíamos fazer diferente. E sempre o papai ama a Larissa e a Larissa ama o papai. A Larissa nasceu. Desde pequenininha, dizia ela, papai ama a Larissa e a Larissa ama o papai. E ela foi crescendo e chegou um momento, com 5 anos, ela falava para mim: nossa, pai, isso é muito chato. Isso é chato demais, você não para de falar isso. E a Larissa nunca me falou que me ama. Nunca. Porque eu brincava com ela assim: Larissa, vamos brincar? Olha, o papai ama a Larissa e a Larissa, ela falava assim, ama a mamãe. Eu falei, claro, mãe é diferente. Então vamos lá de novo. Papai ama a Larissa e a Larissa ama o vovô. Tá bom. Papai ama a Larissa, a Larissa ama a vovó. E o papai nunca foi. Mas eu nunca me incomodei com isso. Porque quando ela fica doente, é a mim que ela me procura. Daí quando ela deita a cabeça no meu peito, eu compreendo que é amor. O amor que o Cristo fala de um amor incondicional. E ela não precisa falar. Por isso que o amor é via de mão única. Eu amo mesmo que o outro não fale nada. Mesmo que o outro diz que não me ama. Porque a nossa função é ao longo da vida criar laços, como dizia Saint-Exupéry. Porque o essencial é invisível aos olhos. E um dia nós vamos deixar essa vida. E talvez a gente pode se arrepender do amor que não damos, das brincadeiras que deixamos por falta de tempo e da alegria que deixamos de cultivar no coração da experiência dos nossos filhos. Eu quero encerrar com um trecho de um poema. Eu vi que uma amiga querida, Evelyn, entrou aí. Estávamos numa reunião na casa dela ontem, falamos de poesia, ela falou de uma poesia. Que são momentos pequenos da vida com os nossos filhos, na relação com a família, num processo educativo tão complexo, mas que coisas mais simples é que nos marcam. Quero encerrar com Mário Quintana, quando ele falava do tempo, a importância da essência dos instantes em que nós estamos juntos. Ele dizia: a vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é Natal.
Quando se vê, terminou o ano. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Ah, mas agora é tarde demais para ser reprovado. Mas se me fosse dado um único dia, uma única oportunidade, eu não mais olharia o relógio. Eu seguiria sempre em frente. Ia jogando a casca inútil e dourada das horas. Ah, eu seguraria o amor que está logo à minha frente e eu diria o quanto eu te amo. E sempre tem muito mais por fazer. Então, não deixe de ter pessoas ao teu lado por medo de ser feliz. Não deixe de fazer coisa que gosta devido à falta de tempo. Porque a única coisa que você vai sentir falta nesse momento é o que o tempo não mais voltará. Deixo aberto para vocês, para reflexões, perguntas.